dia de quarta-feira abençoada para abençoar. Maravilha? Estamos aqui em nosso estúdio e eu quero trazer uma palavra de fé e esperança para o teu coração. Nós estamos vivendo um mundo hoje onde há uma polêmica, né, na questão dessa nova geração, do mundo que nós estamos vivendo, né? Há um contraste entre gerações, conflitos, mas isso já está escrito na palavra. Se você ler Lucas capítulo 15, verso 11, 32, você vai ver a parábola do filho pródigo, bem conhecida. O que aconteceu com o filho pródigo? Se fosse hoje, trazesse para hoje, o filho pródigo de hoje, não é diferente do filho pródigo em que Jesus deixou essa parábola. O filho pródigo, ele era filho de um homem bem-sucedido, que tinha bens, eram pessoas que tinham bens, então ele era de uma família bem-sucedida. E no versículo 11 diz: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. Interessante que o mais jovem, ele se posicionou numa posição de modernidade, de ser um filho de um jovem que acompanha a evolução do mundo. Então ele não concordou mais com aquele estilo tradicional da família, onde os filhos saem de casa apenas quando se casam. Mas ele agora queria acompanhar os seus amigos da faculdade, que moram sozinhos. Uns moram por opção, porque mora em outro estado, em outra província. Aí os pais alugam um apartamento, uma kitnet, e eles saem de casa para estudar, pensando no futuro desses jovens. Mas aí abre uma grande brecha, onde criamos hoje uma sociedade onde os jovens, mesmo residentes, seus pais na sua cidade, saem da sua casa e alugam um AP, como diz eles, para ter a liberdade, né? A famosa festa do AP, né? Todo mundo já ouviu falar, onde os jovens se reúnem. Vai ter festa no AP, liga para um, manda pro zap, papá, tal. Então esse jovem não mudou, entendeu? Essa é a realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. A palavra de Deus é uma verdade atualizada, tá entendendo? Ela não envelhece nunca. Então os jovens abandonam suas famílias, eles querem ter muito mais experiência ou sabedoria que seus pais, tratam seus pais como ultrapassados, ignoram a vida. Foi o que aconteceu com o filho pródigo, mais jovem. Eu não vou ficar igual ao meu irmão mais velho, não, ele é tonto, fica debaixo da autoridade do meu pai, não faz o que ele quer, não pode fazer uma festinha aqui com as menininhas, né? Entendeu? Então, eu vou sair. E interessante que ele já fez o fúnebre do pai, porque o filho tem direito na herança do pai quando o pai morre. Aí faz-se o inventário. Ele já fez um inventário antecipado. Dá-me o que é de direito. Deixa eu aproveitar agora. Eu não posso aproveitar a herança depois que eu estiver velho. Pois, então me dá a minha parte. O senhor vai ficar livre de mim. Quantos jovens estão assim? E quantos pais? Muitas vezes não dá herança, mas dá uma quantia
Muitas vezes não aguenta mais a rebelião dentro da sua casa com seu filho, o bate-boca, a discórdia, dá para ele e deixa ele ir. Eu conheci um jovem muito rico, era meu amigo de boteco, né? Então, quando nós estávamos nos restaurantes, bebíamos junto. E um homem muito rico mesmo. Não é rico porque tem um carro de 300 mil reais, não. É um homem que os seus pais tinham aí aproximadamente umas 7 fazendas, com criação de gado Nelói, né? Na cidade onde ele morava, a casa dele era um quarteirão da cidade, feito no centro. Muito dinheiro, vem de herança, de tradições. Mas esse jovem também seguiu o exemplo desse filho pródigo. Um jovem vistoso, olhos verdes. Aí, em 1982, 81, ele já tinha um Miura Saga, carro que ninguém conhecia, era o único aqui na região quando passava. Um Miura. Então presta bem atenção, como esse jovem também vivia, cada cidade uma menininha, uma amante, uma namoradinha, e motel, prostituição, uísque. O cara tinha dinheiro e ele vivia no mundo. Ele ia ver as fazendas dos pais, cuidar das fazendas, ao mesmo tempo ele corria o mundo e fazia o que ele queria. Tá? Mas eu quero dizer uma verdade para vocês. Tudo isso que nós estamos vendo no mundo, a rebelião contra a família constituída por Deus, isso é bíblico. O filho pródigo rebelou contra seu pai, sua mãe, saiu. Só que tem as consequências. As consequências de todo ato de pecado, entendeu? As consequências é inevitável. Você pode ir contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, achar que esse livro é ultrapassado, mas você não pode ir contra as consequências do que você vai sofrer do pecado. O salário do pecado é a morte. Não só morte física, mas você não tem vida. A vida de Deus, então você vai precisar de se embriagar, você vai precisar de tirar um pozinho, fumar maconha, e etc, um monte de coisa a mais. E outros que não precisam disso, vão precisar de outras coisas. E vão buscando. Um vai pular da montanha, outro vai pular, outro vai procurar alguma coisa, fala assim, vai pular da ponte, e outro vai pular do prédio, e nós estamos vendo aí. Outros acham que o fim mesmo já experimentou tudo. Então acho que eles pensam assim, acho que agora, para mim saber mesmo o melhor mesmo é a morte. Desafiam a morte, pulam, se suicidam, morrem, porque eles não têm luz, eles não têm vida. Então a realidade é uma só. O mesmo que aconteceu com o filho pródigo, você lê a Bíblia aí, esse livro que você acha que ele é ultrapassado, Lucas capítulo 15, e você acha que esses velhos homens e mulheres titulados de moderno, que vem trazendo algo que já lá atrás no passado já existia e que destruiu muitas famílias e muitos jovens, e eles são pessoas frustradas no seu relacionamento, não tem uma vida de conquista, de vitória familiar. Não tem mais aquela tradição que é ultrapassada, né? Diz que é ultrapassada, de que só a morte nos separe. Eu dou graças a Deus que meu pai e minha mãe é viva, meu pai dorme no Senhor, mas Deus recolheu esse ano 56 anos de casados. Cumpriu essa palavra. Esse é o casal mais vencedor que existe. O homem mais vencedor é aquele que consegue viver o melhor de Deus. Eles viveram o melhor de Deus, deixou uma história, deixou um legado na terra. Essa é uma realidade.
onde homens e mulheres, se você for chegar neles e dialogar com eles, todos os homens que tiveram um relacionamento fora do padrão bíblico, que sofreram as consequências, hoje se arrependem, mas não tem como voltar atrás. De um senhor já de uns 50 e poucos anos, disse para mim: me arrependo de ter largado a minha primeira mulher. A filha dele era o xodó dele, e até hoje, as netas. Mas a mulher, o casamento foi desfeito. Ele era casado com outra, mas disse para mim que o maior erro da vida dele foi ter separado da mãe dos filhos dele. Então, entendeu? Então, a realidade, eu vou dizer uma verdade: a rebelião, a falta de conhecimento da palavra, da prática, da fé, não de uma religião, de ir na igreja, mas de se humilhar diante de Deus e falar: eu quero praticar essa verdade, tira do meu coração aquilo que não te pertence, perdoa os meus pecados, eu quero me converter, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma bênção. Então, essa atitude que você tem que ter todos os dias diante de Deus, para compreender que sem Deus nós não fomos a lugar nenhum. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então a realidade é o seguinte: tudo que nós estamos vendo hoje, as consequências que os homens e mulheres vão ter pela rebelião, e quanto mais a humanidade se levanta e acha doidura o que está acontecendo, mais graça eles fazem. Mas são pessoas ignorantes, como era ignorante o filho pródigo, o jovem ignorante da vida, jovem, maturo, não sabia o que era o mundo, achou que o pai dele não tinha capacidade de dar felicidade para ele, que o negócio era viver a vida dele independente. Saiu de casa. O que aconteceu com ele? Encontrou a morte, perdeu tudo que tinha, não tinha o que comer, padeceu necessidade, sofreu amargamente, como diz minha mãe. E não é diferente hoje. Todas as pessoas estão se rebelando contra a vontade de Deus, o propósito de Deus, já estão sofrendo, e outros vão sofrer amargamente, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra, que o homem semeia e colhe. Se nós for pegar na história homens do passado que se rebelaram contra a palavra, não é contra a religião, não, é a palavra de Deus. Diz que a religião quer impor, a religião não quer impor nada, a palavra de Deus te dá a liberdade de você escolher o caminho estreito e o caminho largo, você decide. Deus não impôs nada em ninguém, você escolhe, eu escolho. Eu só sei que Deus te ama, assim como Ele amou o jovem filho que se rebelou contra Ele e foi viver no desejo do coração, na vontade dos pensamentos. Tudo que ele pensava, ele praticava, tudo que ele desejava, ele fazia. Esse negócio de negar nós mesmos, tomar nossa cruz, não existe. Tem que fazer tudo que der na cabeça e no coração. É assim a mentalidade. Foi assim que Adão e Eva caiu. Não quis regra, não quis a ordem de Deus, os mandamentos de Deus, caiu. Jesus, sendo Deus, Ele não fez o que Ele queria, Ele desceu e fez a vontade do Pai. E eu estou aqui para fazer a vontade do Pai, a falar a palavra e dizer para vocês: este mundo, ele é corrompido, e um abismo chama outro abismo. Então, a imoralidade, a perversão, cada dia que passa ela vai se aprofundar mais, porque um abismo chama outro. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os que são santificados vão santificar mais, e os que são sujos vão se sujar mais. Então você não tem que se preocupar com aqueles que estão se sujando, ore por eles, porque já estão vivendo o resultado daquilo da sua prática, que é o salário do pecado.
é a pobreza espiritual, a falta de paz. Ore para que vidas venham se arrepender como o filho pródigo e voltar para a casa do Pai e reconhecer, entendeu? Que ele está errado, ele veio e o Pai o amou e não desprezou ele. Então Deus, ele te ama. Você desprezou a palavra, desprezou teus pastores, teus líderes, teus pais, mas Deus não despreza você e quer que você faça o que o filho pródigo fez. Volte para a casa do Pai. Volte para a sua casa. Honre seu pai e sua mãe. Honre as autoridades. Pode ter certeza que vai ser uma grande festa no céu e na terra. Mas tudo isso que veio na sua mente para você se rebelar, isso Jesus já predisse na parábola do filho pródigo. O jovem que segue o conselho dos anciões são jovens que andam mais na frente, e são jovens que terão um futuro brilhante. Mas aqueles que se rebelam, sua vida é curta. A Bíblia diz que até os seus anos de vida são encurtados na face da terra. Nós estamos vendo milhares de homens famosos, cantores, atores que morrem prematuramente. Mas e aqueles que estão no anonimato, que já morreram, que você não conhece, mas que seguiu o exemplo dos jovens famosos, da rebelião? Sabe, tudo isso é uma explosão que está no coração do homem em busca da felicidade, do sucesso, da paz. Entendeu? Dá ibope aquilo, eles fazem. Aí o outro faz também, dá ibope, faz. Só que é algo que não traz paz, não traz alegria. Quem sabe quando, nesta parábola, aquele jovem, quando se rebelou contra seu pai, foi embora de casa, e seu pai foi muito bom, deu a herança para ele, a parte dele. Na circunvizinha ele ficou famoso como um jovem corajoso, destemido. Então o país dele, quem sabe, saiu no jornal: fulano da família tal se rebela contra seu pai, e seu pai dá uma fortuna para ele, e ele está agora nas mídias sociais, ele está nas grandes festas, entendeu? Ele está no desfile da fulano, do cicrano, da tal, ele está assistindo um jogo, a final lá em Barcelona, as câmeras focando ele, e daqui a pouco, cadê o jovem? O jovem está fumando maconha, cheirando cocaína, tomando crack, morando na rua, abandonado, perdeu tudo que tinha. Raramente vão fazer isso daí, mas é a realidade. Se nós formos entrevistar muitos deles, tinham um pai, uma mãe, uma família, uma casa, um lugar limpo, digno de viver. Mas por rebeliar contra Deus e contra a palavra, estão sofrendo. Então o segredo da palavra é essa daí: arrependei-vos e convertei-vos à palavra, para que venha o refrigério sobre a vossa alma. Então deixo essa palavra para você que está escandalizado com as mídias, com as primeiras notícias dos jornais, de homens e mulheres se rebelando contra aquilo que é a palavra de Deus. Eles já estão sofrendo a punição, que é o salário do pecado. Então nós temos aqui pedir que Deus perdoe os pecados deles, para que eles se arrependam, e que nós vamos ter compaixão e amor. Não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são homens nem mulheres, mas são anjos caídos. E nós temos que lutar não contra a carne e o sangue, mas contra o principado, potestade e força organizada do mal. Então essa nuvem de trevas que está sobre o mundo, influenciando as mentes humanas, não pode influenciar eu e você. Nós que temos o Espírito de Cristo. Então nós temos que orar e destruir esse batismo maligno. Eu falo que é um batismo de ideias, de pensamentos. Paulo diz de sufismo. Então nós temos que destruir com oração e jejum. Amém? Aleluia. Pai, eu te dou honra e glória por esta hora, por esta palavra, e que neste momento
muitas vidas sejam transformadas ao poder da tua palavra. Eu creio que esta palavra destrói todos os pensamentos contrários, que destrói a alma do homem, e que vidas se rendam a ti nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, no momento em que esta palavra chegar ao coração deste homem e desta mulher, e que ele possa confiar em ti, assim como confiou Abraão, que mesmo que Ló e sua família estavam perdidos em Sodoma e Gomorra, ele não desistiu de orar e teve o privilégio de salvar Ló e as suas filhas. Pai Todo-Poderoso, nós cremos que Tu és um Deus de piedade e misericórdia. Nós sabemos que o homem semeia e colhe, mas sabemos que o Teu perdão cura todo o pecado, toda doença, todo o mal. Pois eu te peço a Tua cura no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Compartilhe este vídeo e vamos juntos ministrar a palavra de Deus quando você compartilha este vídeo.